Quero convidá-los, queridos irmãos, para abrir a palavra de Deus num dos livros mais interessantes, não que os demais não sejam, mas pela sua temática e por estar no Velho Testamento, o livro de Jonas, profeta do Senhor, homem citado por Jesus como sinal para aquela geração perversa e corrupta dos dias dele, composta por pessoas hipócritas que se diziam religiosas, mas que na verdade sua religião não passava de casca e de aparência, pois estava despida de vida, de compromisso e de humanidade. Jonas capítulo 1, os irmãos já devem ter aberto aí o texto, e eu vou ler, eu peço aos irmãos que acompanhem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor,
e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O texto que acabamos de ler conta a história de um homem profeta chamado por Deus, um homem que recebeu uma missão específica. Esse homem existiu mesmo, ele teve pai, teve família. Jonas, filho de Amitai. Ali nós o encontramos no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 14, verso 25, a referência histórica desta pessoa chamada Jonas. Eu digo isto porque não raras vezes os teólogos liberais, aqueles que não creem nas escrituras sagradas, que procuram encontrar uma causa natural para cada coisa e procuram dizer que cada história da Bíblia é apenas uma lenda, uma fantasia, e que dizem que Jonas era apenas uma alegoria, uma parábola, uma história para contar para as crianças dormirem, ou apenas para dizer alguma verdade espiritual. Jonas foi real. Jonas existiu. As cidades citadas são reais, elas existiram. E se as cidades são reais e existiram, Jonas também o é. Jonas teve pai, Jonas teve época. E na época de Jonas foi que Deus falou a respeito deste juízo que viria a trazer sobre uma cidade específica. Jonas recebeu uma ordem. E nós, como povo de Deus, também recebemos uma ordem. A ordem de Jonas foi descer até uma cidade chamada Nínive e ali clamar contra ela. Por que clamar contra Nínive? Nínive era uma cidade terrível. Não porque era mal feita, mal administrada, muito pelo contrário, era uma grande cidade. Mas o povo dessa cidade era um povo ímpio, era um povo guerreiro, mas não apenas guerreiro e conquistador. Era uma grande metrópole e era uma cidade de comércio. Se vendia muita coisa, se comprava muita coisa. Com quem eles queriam? Agora, com quem eles não queriam? O seu exército era um exército sanguinário. Onde eles entravam, eles não apenas conquistavam aquela cidade, aquele reino, aquele país, mas eles faziam questão de fazê-lo com vínculos e com ares de crueldade inimaginável. Eles chegavam ao ponto de entrar numa cidade e pegar os velhos e ir cortando suas cabeças. Chegavam ao ponto de pegar as mulheres grávidas e irem abrindo as suas barrigas. Ao ponto de pegar as crianças e ir matando na frente da mãe, na frente do pai, etc. E ainda iam rindo. Talvez alguma coisa semelhante àquela cena de martírio que Jesus recebia as suas chicotadas, as suas chibatadas, no filme do Mel Gibson, onde aqueles soldados não apenas batiam, mas batiam, achavam graça e diziam, vamos bater mais. E batiam mais, e quanto mais sofrimento, mais eles riam, mais eles achavam maravilhoso. Nínive era assim, uma cidade terrível. E eles faziam isso com todos e para os judeus também. Os judeus os odiavam. Os odiavam por todos esses motivos. E qual era o desejo dos judeus, senão que os ninivitas fossem terrivelmente destruídos? Este era o desejo deles, de que eles fossem exterminados da face da terra. E talvez pela ordem que Jonas recebeu da parte de Deus, fosse esta grande oportunidade de que fossem de fato destruídos. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, é para destruí-la. À primeira vista, sim, mas Jonas conhecia o Deus que o chamava para mandar esta palavra. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
E muitas vezes as suas misericórdias, que não têm fim, podem alcançar o mais ímpio pecador e transformar a sua vida e torná-lo uma pessoa que tem uma segunda oportunidade. Jonas sabia disso. Jonas, na sua mente, pensou o seguinte: se eu for até a cidade de Nínive e clamar contra ela, vai que ela se arrepende. E se ela se arrepender, pode bem ser que Deus a perdoe. E eu não quero que Deus a perdoe. Eu quero que Deus a destrua. E então, Jonas, sabedor deste desejo de Deus, tomou uma atitude errada à ordem que Deus lhe deu. Este texto, irmãos, é uma espécie de livro missionário do Velho Testamento. Porque o envio de uma pessoa de Deus para um povo estranho, estrangeiro, de outra língua, para falar a respeito de Deus, nos lembra no Novo Testamento quando Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai. É um livro missionário do Velho Testamento. E ali está um profeta enviado, entretanto, não apenas enviado, mas um profeta rebelde. Porque quando ele recebeu a ordem de Deus, ele tomou uma atitude que veio completamente contra aquilo que Deus havia determinado. Diz o texto no verso de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus acabou de lhe dar uma ordem e ele se dispôs, não para cumpri-la, mas para fugir da ordem de Deus. Parece cada um de nós, muitas vezes, quando Deus determina uma coisa, e nós fazemos questão de fazer exatamente o contrário que Deus determinou para que nós fizéssemos. Nós somos rebeldes por natureza. Já cantava aquela cantora Kátia, né? Dizia: eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não, o mundo não quis. Quem quis é o coração do homem, que é rebelde desde o seu nascimento. Bastam os pais de bebês verem que a rebeldia está ligada ao coração da criança desde bebezinho. Com o seu é do nenê, ou desesperadamente chorando na hora que não deve chorar, querendo ficar acordado na hora que não deve ficar acordado. Sempre rebeldia está ligada ao coração da criança, quanto mais de um adulto. Jonas não fugiu à regra e era um homem rebelde. Apesar de ser um homem de Deus, era um homem rebelde. Será que você, mulher, e você, homem, apesar de serem de Deus, não são também rebeldes àquilo que Deus determina? Deus diz determinada coisa e você faz exatamente o contrário. Deus orienta determinada coisa e você faz exatamente o contrário. Quantas vezes não somos pegos como Jonas, que ao invés de seguir para Nínive, vai para Jope e ali toma um navio para Tarsis. Interessante que ele desce para Jope, talvez correndo de Deus, e chega lá no porto e encontra um navio prontinho que estava para zarpar para bem longe da onde Deus mandou ele ir. Talvez ele olhasse para aquele navio e dissesse: graças a Deus, aleluia, Deus respondeu minha oração, está lá o navio, mas agora eu tenho que pagar. Bota ele a mão no bolso, dinheiro certinho, olha como Deus é maravilhoso, e vai lá e paga a sua passagem e vai embora para exatamente contra aquilo que Deus tinha determinado para ele. Às vezes nós agradecemos por bênçãos que não foi Deus que deu. Satanás tem preparado para aqueles que querem desobedecer à vontade de Deus recursos, muitas vezes, inesgotáveis. Quando uma pessoa quer se meter nas drogas, não falta dinheiro para ela começar. Quando uma pessoa quer se meter na bebida, não falta quem pague para ela beber. Quando uma pessoa quer entrar na prostituição e no adultério, não faltam mulheres ou homens para que ela possa interagir com o seu adultério ou com a sua prostituição. Quando a pessoa quer
entrar na fofoca, não faltam ouvidos atentos para escutar as coisas que ela tem a dizer. Quando é para desviar o seu salário naquilo que não é pão, comprando aquilo que não presta, não faltam oportunidades que aparecem na sua frente. Satanás também tem navios, e Satanás tem navios que vão para Tarsis. Satanás tem recursos que vão fazer com que você vá exatamente contra aquilo que Deus tem para você. Não raras vezes escutamos pessoas dizendo assim: mas a oportunidade era tão boa, eu não podia negá-la. A chance era tão maravilhosa que eu não podia dizer não àquela oportunidade. E as chances aparecem exatamente quando você sabe qual é a vontade de Deus, e você tem uma ordem da palavra de Deus para cumpri-la, e aquela oportunidade contra a vontade de Deus aparece na sua frente como uma tentação. Foi o que aconteceu com Jesus quando ficou 40 dias lá no monte da tentação. Ele ficou ali para não comer, para não beber, e foi exatamente ali que houve a cócega, o desejo de comer, e a tentação de resolver aquele problema de uma forma simples, adorando ao diabo. O diabo disse: eu te dou todas as coisas. Talvez pudesse estar inserida nessa frase: eu te dou todos os pães do mundo. Eu te dou todas as garrafas de água mineral do mundo, se você tão somente me adorar. Assim também Satanás coloca na nossa frente todas as oportunidades do mundo para nós negarmos o plano que Deus tem para a nossa vida. Mas eu não sei qual é o plano que Deus tem para a minha vida, você não sabe? O primeiro plano que Deus tem para a sua vida é que você seja fiel. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.